Então, boa noite para todas, boa noite para todos. Dando continuidade, então, ao estudo da obra Dispute System Design, das professoras Emsler, Martinez e Smith, analisando o capítulo 3 agora, com a mestranda Marina Leal Galvão Maia, que tem a palavra. Então, gente, primeiro, boa noite de novo. Como o professor já adiantou, eu vou tratar do capítulo 3º, blocos de construção de sistema, processos para prevenção, gestão e resolução de conflitos. Como vocês vão ver, nesse capítulo um pouco mais prático, eu acho que a gente vai tratar de vários métodos diferentes, como o próprio nome já diz, para prevenir, gerir e resolver conflitos. Mas antes de passar propriamente sobre cada um desses métodos, falar sobre cada um desses métodos especificamente, as autoras fazem algumas pequenas introduções e ressalvas que eu achei importante trazer aqui. Como a gente vai ver, os processos que são descritos no capítulo, eles englobam participantes diferentes, podem ter objetivos diferentes, podem alcançar resultados diferentes. Então, acho que é muito importante a gente ter em mente quem vai participar, os objetivos que as partes têm com a DSD e os resultados que a gente tem que obter, para poder escolher bem o método a ser utilizado. Nesse processo, como a gente também vai ver melhor depois, os terceiros eles podem atuar de diferentes maneiras. Então, vai além daquela figura tradicional do juiz que dá uma decisão vinculante sobre o caso. Aqui ele pode, enfim, tem métodos que de fato há uma decisão vinculante de um terceiro, mas também o terceiro pode simplesmente facilitar o diálogo, ajudar numa troca de comunicação, avaliar o caso de maneira não vinculante. Então, a visão geral que esse capítulo traz é bem forte isso, que a DSD ela serve tanto para endereçar a prevenção, a gestão e a resolução de conflitos. Então, acho que por causa disso tudo que é importante a gente entender como que o conflito vai se desenvolver para analisar a sua natureza e os possíveis pontos de intervenção nesse conflito. Aí aqui eu trouxe essa pirâmide, né, que tem uma explicação basicamente assim. Embaixo, na base, a gente tem muitos conflitos. Esses conflitos são a maioria, alguns podem se tornar disputas evidentes, e depois podem escalar para legal claims, que seriam demandas que já viraram jurídicas, mas que ainda não estão no judiciário, propriamente dito, e depois no topo, que representam o menor número, que são as disputas que de fato estão no judiciário. E como que uma demanda vai de conflito até o topo de disputas no judiciário? Aí aqui, as autoras elas listam 4 possíveis fontes que causas podem levar essa subida na pirâmide. Primeiro, a relação das partes com o sistema jurídico, com o sistema judiciário também, igual a gente estava comentando um pouco mais cedo, os litigantes habituais, eles estão muito acostumados com esse sistema, então para eles não é tão difícil essa escalada. Outras partes que não estão acostumadas com esse sistema podem estar um pouco mais resistentes a escalar o conflito dessa maneira. A gente também tem que analisar a relação que as partes têm uma com a outra, o tipo de disputa que a gente está tratando e os recursos disponíveis das partes. Aí que também os litigantes habituais, eles ficam um pouco... Na vantagem, normalmente, tem mais condição financeira de manter um conflito que se prolonga por diversos anos e diversos conflitos, o que não é realidade para muitos dos agentes. Aí aqui tem uma tabela que elas trouxeram que eu achei interessante. É um espectro de métodos alternativos apropriados de resolução de disputas. A gente começa aqui com a negociação. Negociação que não envolve terceiros e é não vinculante. Depois a gente passa para a mediação, que aí sim envolve um terceiro, mediador, mas continua não vinculante e tem uma característica mais facilitativa. Vai facilitar, uma das opções é facilitar a comunicação entre as partes.
Na mediação, a gente passa por arbitragem, que aí tem um outro terceiro, que é o árbitro. A arbitragem ela pode ser tanto não vinculante como vinculante, mas aqui ela é adjudicativa. Ou seja, vai ter uma decisão de um terceiro que vai decidir o litígio. Depois a gente vai para o processo, também tem um terceiro aqui, que vai ser um juiz ou um júri, vai dar uma decisão vinculante para as partes. Aí aqui a gente vai observando que da negociação para o processo, algumas coisas vão ficando mais... vão tendo um aumento. Por exemplo, aqui, da esquerda para a direita, a gente vai vendo que vai ficando mais adjudicativo. O controle do terceiro é maior no processo que na negociação. A formalidade também vai aumentando. O valor, a duração do processo, o desgaste na relação das partes e a rigidez do processo vai tudo aumentando à medida que a gente vai caminhando da esquerda para a direita. Aí aqui, um outro quadro também que é interessante, que elas trazem, é um fluxo vamos falar dos conflitos. Eu acho que é o melhor termo. Aqui, a gente tem o upstream, que seria como se fosse uma nascente, né? O midstream, que seria um meio termo, e downstream, que seria a foz. Aqui a gente pode começar a endereçar os conflitos logo no início, elaborando uma política. Isso tem um caráter mais legislativo, quase legislativo, pode ser uma política corporativa, institucional. Aí depois que eu passei dessa fase mais legislativa, eu vou para a parte de executar. Pode ser a gestão de uma empresa, por exemplo, que vai executar uma política. E depois eu vou para o downstream, que eu estou, aí sim, executando a política em si. Que aí, por exemplo, se a política ela não é respeitada, pode ter uma penalidade. Aí é uma execução forçada. Aí aqui a gente vê que a setinha de baixo, ela vai e volta. Por quê? Porque eu posso chegar no downstream, por exemplo, na execução de uma política e ver que eu vejo que ela não funciona tão bem assim. Posso voltar com ela para essa fase upstream, para o início. Então, é uma corrente que vai e volta. Aí a gente vê aqui embaixo também que do midstream ao downstream, eu estou resolvendo disputas. No upstream para o midstream, eu estou engajando as partes, estou dialogando com uma maior deliberação. Aí, praticamente em todas as fases, a gente tem uma gestão pública colaborativa e de networks, de redes. Aí, aqui as autoras trazem uns exemplos interessantes. Esse primeiro das políticas privadas. Uma empresa, o conselho de administração de uma empresa pode decidir fazer uma política contra o assédio sexual. A política é feita e isso passa, eu estou aqui no upstream, passa para os gestores da empresa, para a diretoria. Eles vão criar formas de implementar a política. Então, no midstream. A política foi implementada, mas alguém a desrespeita. Aí eu vou começar a executar a política. Então, pode ter penalidade, pode ter demissão, pode ter, enfim, diversos métodos de execução. Então, acho esse fato interessante para mostrar que a gama, o escopo de atuação desses métodos que a gente vai discutir um pouco, ele é muito amplo e vai um pouco além do que a gente normalmente imagina, que a gente fica muito focado nesse downstream. Então, a gente pode trabalhar muito além disso, desde o início da criação de uma regulação até a sua execução. E que, em alguma medida, esse é o problema da abordagem ordinariamente levada a cabo na ciência processual. Ou seja, a gente fica muito mais ligado nessa parte do downstream e muitas vezes a gente não leva em consideração o problema na amplitude. Se você pegar o segundo exemplo, que você não comentou, das políticas públicas, que elas se limitam a falar mais do quadro que elas estão mais acostumadas, e que para nós é um quadro muito mais caótico, de se tentar implementar política pública no âmbito estatal e, em especial, no âmbito judicial. A gente tenta, no âmbito do downstream,
resolver o problema da cadeia inteira do problema de desconformidade estrutural de uma burocracia, sei lá, sistema prisional, que tem todo aquele debate no Supremo Tribunal Federal sobre estado de coisa inconstitucional, que a demanda não resolveu absolutamente nada até agora, apesar da declaração, o sistema prisional continua sendo uma tragédia, do problema envolvendo esses processos coletivos dos rompimentos de barragem, também em alguma medida não leva em consideração e nem se pensa na hora de permitir uma abordagem mais ampla, de se levar em consideração todo esse passo a passo. Ou melhor, minto, tem alguns poucos que estão preocupados com isso, mas isso às vezes na ponta da lança, na hora de fazer a resolução do problema, não consegue chegar a bom termo para dimensionar. Então, se a gente amplia a abordagem da questão do conflito, ou até volta no conflito, e para de se preocupar principalmente com as consequências, como normalmente a ciência processual está mais preocupada, a gente tende a poder promover um dimensionamento de conflitos mais adaptado às próprias necessidades. Mas, para isso, a gente tem que ter essa visão mais ampla, mais macroestrutural e mais multidimensional do problema, e não vinculado simplesmente ali na etapa final dos problemas que, no final das contas, a gente tenta dimensionar do campo processual. Então, o convite aqui é o de tentar ampliar o objeto de pesquisa, o objeto de análise. Ao invés da gente ficar pensando só ali na consequência e dentro da estrutura dogmática do processo, tentar dar uma resposta, porque e eu não sei se eu já consegui deixar isso claro para todos, e até o próprio livro, em alguma medida, está fazendo essa análise. Pelo menos na minha percepção, pode ser, é uma hipótese óbvia de discussão, não quero, obviamente, impor o que eu penso, e nem o objetivo é a gente, inclusive, dialogar e vocês se contraporem, se assim entender, mas me parece muito claro que essa abordagem que a gente está acostumado não vai resolver o problema do sistema brasileiro ou do sistema processual pátrio. E a gente insiste nela. E as pessoas ficam discutindo dogmaticamente as estruturas dentro dessa última etapa, sem voltar ao conflito e de perceber todas essas outras possíveis abordagens que poderiam oferecer uma solução uma solução melhor, no final das contas, para todos dentro do sistema. Então, se a gente não abrir um pouquinho, e aí pouco importa, eu chamo isso há muito tempo dessa abordagem macroestrutural multidimensional, que é a perspectiva teórica que eu tento desenvolver e chamo de processualismo constitucional democrático. Mas pode ser qualquer outra abordagem, pode ser, falar assim, vamos fazer uma abordagem de DSD nos moldes que as autoras aqui estão discutindo. O que me importa é tentar ampliar o horizonte da nossa discussão, para que nós consigamos dar um passo adiante e ir aprimorando o sistema, e não só dimensionando e reiterando o constante quadro de crise que se tornou já algo natural do nosso sistema processual. Porque é muito mais fácil a gente ir na raiz do problema, né, tentar resolver, do que ficar tratando as consequências, que acho que é o que a gente faz muito, né? Mas assim, eu nem acredito, nem falo que seria mais fácil, mas eu acho que, os resultados são melhores. Sim. E hoje nós temos mais facilidade de chegar à raiz, porque o grande problema de chegar à raiz é ter dados que antes envolviam um estudo empírico que envolveria grandes grupos de pesquisadores com expertise, e hoje as coisas estão facilitando porque os dados são mais acessíveis. A gente só precisa aprender a minerar e tratar os dados. E a gente tem, inclusive, mais tecnologia para poder ter essa anamnese e chegar à raiz. Porque se a gente não tiver esse tipo de abordagem, efetivamente, do problema, a gente não vai conseguir resolver o problema.
Cada um vai dar uma sugestão, pode ser sugestões teóricas, uma coisa ou outra pode funcionar, resolver um problema pontual, um outro problema pontual, mas não vai dimensionar os problemas que a gente tem. E eu acho que a gente tem condição de fazer isso se a gente começar a ampliar um pouco a nossa perspectiva de atuação e de problematização, de pesquisa e etc, etc. Conversando, por óbvio, com os próprios tomadores de decisão para subsidiar eles esse tipo de abordagem dentro de uma proposição passiva de ser implementada, porque como elas mesmas deixam claro, não adianta você pensar num macro projeto com alta tecnologia e etc, etc, com gasto, se o gasto orçamentário for incomensurável e não tiver orçamento para fazer. Então, a gente sempre trabalha com uma limitação das condições, das ferramentas do momento atual. A gente tem uma limitação, a gente não consegue fazer o que a gente quer, por vezes, por absoluta falta de infraestrutura, de orçamento, seja lá do que for. Mas se a gente tem com clareza quais são os nossos próprios limites, mesmo que orçamentários, administrativos, etc., e a gente tem um diagnóstico mais claro dos problemas, para além da percepção individual de um intérprete ou outro, de um gestor ou outro, de um tomador de decisão ou outro, as tendências de se aprimorar me parecem melhores e, por isso, eu acho conveniente a gente abrir um pouquinho a cabeça, abrir um pouquinho o nosso horizonte para a gente conseguir tentar resolver melhor os problemas que a gente tem, porque senão a gente vai ficar esses caras que ficam ali dentro da estrutura do procedimento, olhando uma coisa pontual e acreditando que aquela coisa pontual vai me dar uma melhoria. Então, eu vou pensar, vou estudar, agora temos a estabilização da tutela, que é uma forma, né, de tutela provisória. Isso resolveu o problema, em termos de rapidez, etc, etc. Aqui se presta a estabilização de tutela. Para qual tipo de situação? Para qual tipo de litígio? O número de situações que essa técnica pode auxiliar resolve o problema do sistema ou resolve algum problema de um modo mais claro? Não me parece. Então, a gente tem que ver, pessoal. Então, pera lá. Então, isso aqui é legal, tem um funcionamento interessante, resolve problemas práticos, é legal, não estou dizendo que não é relevante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema, talvez a gente possa ir começar a discutir, pesquisar, escrever sobre coisas que vão ter mais chance de resolver o problema. Vamos lá. Agora, gente, eu vou entrar em vários métodos específicos ou processos, como as autoras chamam. E agora, nessa primeira parte, vamos falar assim, seriam negociações diretas ou envolvendo agentes. Ai, gente, se alguém quiser interromper, acho que é até mais interessante interromper quando eu estiver falando de cada um desses métodos, porque eu vou mudando, vou tratar de diversos métodos aqui, então se alguém quiser interromper, fique à vontade. Mas, primeiramente, a negociação direta, eu acho que é bem conhecido da maioria, assim, acho que todo mundo aqui, é uma comunicação direta entre as partes em disputa, não tem nenhuma regra formal específica, as partes têm controle de como elas interagem e no que elas acordam. Aí aqui tem uma coisa interessante, que a teoria da negociação ela distingue interesses de posições. Posição seria o que eu estou pedindo naquela negociação. Aí é muito comum essa imagem do iceberg. Posição é o que está para fora da água. Mas os meus interesses são muito mais profundos e tem muito o que eu falo, as posições, são uma parte dos meus interesses como um todo. Então, aqui, como eu comentei, posições são as que as partes demandam, interesse é uma expressão mais profunda do que a pessoa ou a organização se importam. Então, se eu quiser focar numa negociação por posição, vai ser aquela negociação normalmente mais distributiva, que é mais combativa. Então, as partes não estão discutindo. Eu quero pagar 15, você quer receber 20. Então, se as partes vão para os interesses, o porquê que eu estou querendo querendo isso que eu estou negociando com você? Por que você quer me vender isso? Por que eu quero comprar?
Às vezes vai ter uma negociação mais integrativa que traz aquela ideia mais de ganha-ganha, de soluções mais fora da caixa, e, enfim, é uma nova visão da negociação. Marina, Oi. eu fiquei até pensando também assim, sobre essa questão aí dos interesses, né? Porque pelo menos eu fico sempre pensando aqui em que a gente pode pensar na utilidade, em onde a gente pode aplicar, né, a esses sistemas de solução, e eu sempre penso em modelos que de repente possam resolver uma série de conflitos, né, não um individualmente. E aí eu penso que pode haver também uma divergência entre os interesses dos próprios afetados também, né? E eu penso que é um desafio tentar achar esse ponto em comum, né? Não sei, talvez aí eu fique pensando, será que seria, então, dentro de uma ideia das ações coletivas, né, buscar achar o interesse individual homogêneo, né? Porque senão seria muito difícil desenvolver um modelo de solução em que há um leque muito grande de possibilidades. Ou será que não? Não sei. Me perceba, Henrique, o grande dilema, por exemplo, você pensa numa abordagem de um caso de processo coletivo, vamos pegar um hard igual Brumadinho e Mariana, que envolve toda essa discussão, a gente está no olho do furacão, da tentativa, inclusive, de negociação, que está sendo divulgada aí, com participação de políticos, etc., etc., envolvendo a Vale, etc., buscando... Quando você pega um caso como esse, e pega a lógica que as autoras estão falando de se levar em consideração os interesses, interesse é uma questão basilar quando você está pensando em qualquer forma de mencionamento de conflitos. Uma teoria do interesse é uma teoria que merece ser revista para além lá das concepções tradicionais que a gente costumeiramente se vale delas. Por quê? Porque num caso como esse, seguramente pode ter interesses contrastantes. Claramente, um exemplo bobo, tem gente que quer que a Vale continue minerando, tem gente que não quer que a Vale continue minerando, porque tem gente que vive às expensas da Vale, outras pessoas acham que a Vale é um criminoso que deve ser punido vigorosamente e, se possível, fecha a empresa. Só que, no final das contas, o que a gente tem que ali verificar é como ouvir esses interesses de todos os stakeholders, dele ser levado em consideração e tentar se moldar uma solução que muitas vezes não é adjudicativa, porque a solução adjudicativa não vai resolver, que é a ideia da imposição pelo juiz, que é a nossa lógica costumeira, vão para o juiz, que o juiz vai escolher o que é melhor, o que todos nós sabemos, inúmeras vezes, em especial em casos complexos desses, dá um resultado péssimo. E não resolve o problema, mesmo, e até em exemplos emblemáticos, você pega o próprio caso Brown lá, que todo mundo fala dele, a solução, no final das contas, não resolveu o problema da segregação racial nos Estados Unidos. Mesmo Brown 2, medidas estruturantes, etc., a gente caminhou décadas de problemas raciais que perduram até hoje nos Estados Unidos. E Brown é uma decisão altamente festejada, todos nós falamos, alguns falam que é o precedente da Suprema Corte Americana do século XX mais importante, e eu não estou desmerecendo os louros de Brown 1 e Brown 2. Mas resolveu o problema? Não, resolveu o problema. As pessoas continuam tendo racismo, etc. Ou seja, quando você pega a ideia de levar em consideração os interesses para a moldagem da DSD, não significa que você vai ter... seguramente você vai se deparar com situações na qual os interesses vão ser contrastantes. O problema é que, muitas vezes, os interesses são literalmente apagados. Aí a coisa complica. Porque aí não é o fato de que você está levando em consideração os interesses para caminhar para uma solução não adjudicada, ou de uma decisão impondo ou de não impondo. O problema é que, às vezes, os interesses são simplesmente relegados ao desaparecimento, usando até aquela própria expressão que a gente já discutiu em aulas anteriores, lá do Herman Benjamin, lá do julgado de 2007, que ele chama de litigante sombra. Os interesses desse cara
não são levados em consideração, porque não é percebido ao longo do processo coletivo. Então, a questão não é que um interesse, ou tão somente qual interesse vai predominar. É o fato de você deixar os interesses serem levados em consideração. Pode ser até que o interesse não seja acatado, porque se eu estou diante de uma situação em que há disputa, um interesse vai se sobrepor sobre o outro. Por qual razão é um outro debate. O grande debate e a grande questão é que as pessoas ordinariamente são movidas principalmente pelos seus interesses. Isso é um dado. A questão é que esses interesses têm que ser levados em consideração na própria moldagem do DSD e não apagados. E a gente caminha, as soluções normalmente são que os interesses sejam apagados. O próprio debate, por exemplo, de formação por amostragem de precedentes, ele permite que os afetados, que todos os stakeholders tenham os seus interesses e os seus argumentos levados em consideração, na grande maioria das hipóteses de formação de precedentes em tribunais superiores? Não. Então, o que se faz? Apaga-se os interesses, como se eles não existissem, porque alguém está defendendo, bem ou mal, parcela desses interesses, e está logrando êxito por N fatores, como a própria questão da divergência entre as litigâncias, o acesso à tecnologia, etc, etc, etc. Então, o que as autoras aqui estão pondo e deixando claro é, primeiro, os interesses são realmente importantes e a gente tem que levar em consideração esses interesses e não caminhar para hipóteses de DSDs que apagam a própria percepção dos interesses dos afetados. Como muitas vezes a gente caminha e a gente nem percebe. Então, você pensa em precedentes, as pessoas festejam lá o 1036 seguinte, o julgamento por amostragem, mas ali, os próprios recursos representativos da controvérsia, que é uma outra discussão dogmática importantíssima. Quais são os recursos representativos da controvérsia, como que eu os escolho, se ali eles têm maior densidade argumentativa, se eles conseguem pegar todo o feixe de argumentos a serem levados em consideração pelo tribunal, seja ele qual for, o tribunal de segundo grau ou, em especial, os tribunais superiores, leva. Na grande maioria das vezes. Ou simplesmente eu sofro um processo de subrepresentação e literalmente de apagamento de determinados grupos e de determinados interesses. E ali é posta uma decisão que passa a ser obrigatória, por força do precedente, que muitas vezes não leva em consideração uma série desses interesses. E aí a gente tem um problema muito sério quando a gente está moldando o DSD. E, repito, às vezes a gente não percebe que está fazendo isso na própria moldagem. Ou a gente cria subterfúgios para, em alguma medida, fingir que está permitindo que os interesses chegam. Voltando ao próprio exemplo dos precedentes, quando a gente pensa, por exemplo, na figura do amicus e na figura das audiências públicas, que os dados empíricos mostram que são para inglês ver ou para fazer lobby institucional para grupos que cotidianamente já têm melhor acesso aos tribunais para poder defender seus interesses. Pelo menos o amicus que consegue ter os seus argumentos levados em consideração efetivamente na formação das decisões. Isso democratiza o sistema? E aqui, perceba, eu não estou falando mal dos institutos. Estou falando que o amicus, ele cumpre um papel para determinados interessados, que têm ali a possibilidade de se fazer valer e de apresentar os seus argumentos, e que as audiências públicas, na grande maioria das vezes, são para literalmente inglês ver. Elas não impactam na formação dos precedentes, de modo a que os ministros compareçam, ouçam, as assessorias ouçam. Inclusive, os estudos empíricos, até feitos com muita seriedade pela USP, pela GV, mostram, inclusive, que e os próprios textos sobre o tema mostram que, normalmente, quem pede, cada ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, pede uma audiência pública por ano, às vezes nem isso, e ele só que comparece. O resto dos ministros, nem as assessorias, nem ficam sabendo, e no próprio voto dele ele fala, fiz uma audiência pública, ouvi tais pessoas. Mas quais os argumentos que elas apresentaram? Quais interesses elas estavam ali apresentando? E ainda, obviamente, ali as pessoas estão fazendo manifestações de busca de defesa dos interesses aos quais eles representam.
de modo absolutamente legítimo. Mas, repito, muitas vezes nem todos os interesses são levados em consideração. Então, isso, para mim, é algo preocupante quando a gente está pensando em qualquer moldagem de DSD. Podem discordar, viu? Continua. Eu não trouxe isso aqui, mas elas falam no início, né, da importância da voz nos processos de DSD. Dar voz para os interessados, os stakeholders, né, as partes. Agora, passando para o próximo, seria o coaching de conflito. Nesse caso, também uma negociação, mas um terceiro vai assistir, auxiliar uma das partes, sem que outra parte saiba disso. Esse terceiro, esse coach, vai ajudar a parte a analisar o conflito de uma outra maneira, identificar as posições de cada uma, os interesses, o BATNA, que é o Best Alternative to a Negotiation, a melhor alternativa para um acordo negociado, as opções dos critérios para decidir das diferentes opções de acordo, vai ser alguém que vai auxiliar uma das partes na negociação. Agora, passando, advocacia colaborativa e cooperativa. Esse eu nunca não conhecia, achei interessante. Mas que as partes acordam por escrito, com os advogados das duas partes, e em utilizar técnicas de negociação baseadas mais em interesse, em um esforço para chegar a um acordo para disputa em litígio. Então, os advogados aqui, eles vão ter uma posição menos, vamos dizer, combativa do que normalmente a gente se vê, né, para ajudar as partes a chegarem a um acordo. E por eles terem essa posição, acho que menos combativa, mais de auxílio às partes, se as partes não chegam a um acordo, os advogados não podem representá-las no litígio. Tem críticas sobre isso, mas, em geral, por essa ideia, acho que faz um pouco de sentido, porque uma parte, às vezes, está se abrindo com o advogado da outra, ela não se sentiria tão confortável em saber que esse advogado poderia atuar contra ela posteriormente. Enfim, tem também esse método. Agora, passando eu não achei uma tradução muito boa, eu mantive o partnering. Ele é muito utilizado na construção civil, e tendo como objetivo construir uma relação de trabalho forte e colaborativa entre os contratantes, antes de a disputa surgir. Porque construção civil, obra em geral, dá muito problema, né? Então, acho que é importante construir uma base sólida, uma relação forte entre as partes, que elas vão resolvendo os conflitos na medida que eles vão surgir, porque muito provavelmente eles vão surgir se for uma obra grande, uma coisa muito relevante, que é normal surgir conflitos, surgir problema nesse meio tempo. Esse partner, ele define canais de comunicação, de negociação, para que eles usem ao primeiro sinal de conflito. E o partnering, ele pode ser uma DSD em si, porque ele pode ir combinando diferentes métodos, né, para resolver esses conflitos. O partnering me lembrou um pouco os dispute boards, só que os dispute boards, enfim, também são comuns na construção civil, né? Eles não tem como objetivo central construir uma relação de trabalho entre as partes, forte colaborativa, mas auxiliar na resolução de conflitos que vão surgindo no decorrer das obras. Aqui a gente saiu dessa parte mais de negociação para ir para a parte de processos facilitativos. O mais conhecido na mediação, aqui a gente vai trabalhar com 3 tipos de mediação. Essa mediação avaliativa é um pouco diferente do que a gente pensa, eu acho, quando a gente pensa em mediação, que esse mediador ele vai avaliar as partes, ele vai auxiliar as partes avaliando os pontos fortes e fracos do caso e prevendo um possível resultado. Então, ele vai avaliar o caso verificando o direito, verificando as posições de cada uma, vai coletar fatos, analisar os argumentos legais. Então, ele avalia quem tem probabilidade de ganhar o caso e quanto. Então, nesse caso, o mediador, inclusive, ele pode propor um acordo. Ele costuma ser mais diretivo, ele pode pressionar as partes a alcançarem, a chegarem a um acordo. Aí, um pouquinho diferente desse tipo de mediação, que é a próxima, a gente tem a mediação facilitativa.
Nesse caso, o mediador ele foca um pouco menos nas posições ou argumentos legais das partes e mais nas suas necessidades subjacentes. Aí, um acordo mais baseado nos interesses. A gente vê que os interesses estão muito presentes em vários desses métodos, né? Aqui, elas dão um exemplo de quando um pai morre, os irmãos podem disputar quem tem direito a qual parte da herança. Mas os interesses podem ir além e focar também em reparar o relacionamento familiar. É muito comum, assim, disputas de família, às vezes entre sócios, entre fornecedores e clientes de longo prazo, que o conflito tem assim, vai muito além do que está sendo posto, às vezes, na mesa. São relações mais complexas, mais duradouras. Aí aqui a mediação transformativa. Nessa, vai um pouco além da facilitativa, que os objetivos são mais amplos do que simplesmente resolver uma disputa. Tem como objetivo reparar uma relação de longo prazo com uma comunicação mais efetiva. Nesse caso, o mediador ele tenta empoderar as partes para que elas se engajem de uma maneira mais produtiva, para conhecer a perspectiva de outra e como que ela própria contribuiu no conflito, na disputa que foi levada à mediação. E aqui eu trouxe essa figurinha, vou mostrar dançando com tipo sertanejos, porque as autoras, elas trazem conflito entre vizinhos e como que esse conflito seria resolvido em cada um desses tipos de mediação. No caso da mediação avaliativa, esse primeiro aqui, eu vou procurar os fatos e a legislação aplicável sobre o tema. Aqui caiu uma laranja, estava no pé da casa de um caiu a laranja no caso do outro. Eu vou avaliar de quem que é a laranja. O mais facilitativo, ele pode engajar as partes em explorar uma série de interesses pessoais. Aí eu vou além, mas a disputa é só sobre de quem que é o fruto. Aí vai ver os interesses de cada uma em relação a isso. E o transformativo, ele quer realmente mudar o relacionamento das partes para que quaisquer conflitos que podem surgindo com o passar do tempo, porque, enfim, vizinhos vão conviver, podem surgindo outros conflitos, para que eles mesmos possam ir tentando resolver isso sozinhos. Então, são 3 abordagens diferentes de mediação, um tipo de conflito. Aí aqui, elas também mencionam novas teorias da mediação terapêutica, que é utilizada, por exemplo, em situações de divórcios altamente conflitivos, mediação narrativa, trabalha como as pessoas constroem a realidade em um contexto social. Nesses casos, o acordo não é objetivo. A gente vê um pouco também como que a gente vai saindo um pouco do direito, né? Aqui tem psicólogos envolvidos, não é uma coisa exclusiva dos praticantes, dos juristas, dizer assim. Aí aqui, conciliação. Elas mencionam em algumas previsões de conciliação em regras sobre disputas trabalhistas, em conflitos entre governos, se não me engano, no regulamento da ONU. E mencionam também que conciliação é usada em países de civil law, particularmente em disputas de família e trabalhistas, e que, às vezes, conciliação é usada como sinônimo de mediação. E acho que assim, a visão que eu tenho de conciliação aqui no Brasil é que conciliação seria mais próxima dessa ideia de mediação avaliativa, que, já que ela primeira é mais baseada no direito, mediação seria mais aquela baseada nos interesses. Eu acho que a gente vê um pouco essa divisão dessa forma aqui. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho um pouco essa visão. Aqui, agora passando para os processos adjudicativos. O primeiro, que é o mais comum, né? Processo pelas cortes estatais, pelo judiciário normal, mais civil e criminal, as disputas pelo judiciário, e as autoras mencionam brevemente algumas diferenças entre os Estados Unidos, que tem um sistema mais adversarial e combativo, que elas falam, o Reino Unido e suas antigas colônias, Índia, Austrália, Canadá, que é um pouco menos combativo que os Estados Unidos, e a tradição europeia continental, que seria dos países de civil law, que seria menos combativo ainda, e que os advogados têm
um papel de ajudar os juízes a chegar na verdade. Seria mais ou menos isso que elas fazem, mas, enfim, esse é o que a gente está mais acostumado, eu acho, né? Aí, esse também, que é interessante, avaliação neutra no início do conflito. Um terceiro imparcial, que conheça bem a matéria, vai ouvir os dois lados apresentarem seus interesses e posições, com um resumo das provas das evidências que eles têm. Aí, depois disso, ele vai falar com as partes, com os advogados, vai dar para elas uma opinião preliminar sobre o que ele acha da disputa. Elas até mencionam que esse processo funciona como um reality check, às vezes, porque as partes podem ter visões muito irreais do que elas estão, dos fatos, do direito que elas podem ter. Aí aqui, o avaliador neutro usualmente não media as disputas, mas faz com que as partes retomem suas negociações. Voltando um pouco naquele segundo quadrinho que eu mostrei, as partes estão aqui numa parte, tem um terceiro que vai dar uma solução para elas, mesmo que não vinculante, vai fazer com que elas voltem para o início, voltem para a negociação, que é um processo que, enfim, não envolve terceiros e que permite mais a discussão entre as partes. Aqui essa avaliação neutra a gente tentou implementar na Câmara dos Deputados no CPC, mas ela não teve, digamos assim, boa aceitação, e aí o artigo nem foi submetido à deliberação, no final das contas. Achei interessante, né? Assim, as partes podem combinar, mesmo não estando previsto no CPC, né? Mas achei interessante essa modalidade. Aí, agora, os mini trials, também não achei uma tradução muito boa para isso, mas cada parte vai com seu advogado e um executivo sênior. Elas dão um exemplo do CEO, que ele tem autoridade para resolver o litígio naquele momento lá do mini trial. Elas vão contratar um terceiro neutro, que conheça a matéria, que tenha prestígio. Elas dão um exemplo de um juiz aposentado. Ele não vai dar, a princípio, a opinião dele sobre a matéria, vai revisionar o processo, são questões de procedimento. Ele vai meio que administrar esse mini trial que está acontecendo ali. Depois, aí o foco é, enfim, mostrar para outra parte o seu caso. Ambas as partes vão mostrar os casos, e depois disso, os CEOs vão tentar negociar um acordo sobre a disputa, usualmente sem a presença dos advogados. Elas mencionam que depois, se a negociação der certo, esse terceiro neutro ele pode ser chamado para virar um avaliador neutro. Aí a gente muda de método. Aí ele, sim, depois de ouvir o caso e tudo mais, dá a opinião dele com base no que foi apresentado nesse mini trial. Acho que foi o que eu achei mais curioso, julgamentos sumários de júri. Que ele não costuma ser utilizado em conflitos comerciais complexos. O que eu achei interessante é que nesse julgamento sumário de júri, as partes criam um painel de um verdadeiro júri, e os membros do júri, eles realmente acreditam que eles estão participando de um julgamento real. Aí ele delibera, identifica os fatos, que ele considera relevante, a responsabilidade de cada uma das partes sobre o caso apresentado, e dão a sua opinião. Aí depois as partes vão utilizar isso que foi os achados do júri, que o júri deliberou, para negociar um acordo. Então aqui também tem um julgamento sumário do júri que retoma as partes a negociação. Aqui a arbitragem vinculante, não vinculante. A arbitragem também já é mais conhecida, né, da maioria, que vai ter um terceiro neutro, que vai ser um juiz privado que decide a disputa. Um procedimento confidencial, e o árbitro normalmente é escolhido com base no seu conhecimento da matéria. A arbitragem pode ser vinculante ou não vinculante, ad hoc ou judicial. Institucional também, elas não mencionaram, mas ad hoc seria que não teria uma câmara arbitral administrando o procedimento, e institucional que teria uma câmara que administra o procedimento. Vinculante, produz uma sentença arbitral, que aí seria como uma sentença judicial, e não vinculante ou consultiva, que é uma sentença que é meramente consultiva,
e também, se as partes não aceitarem a sentença, elas voltam a negociar. Arbitragem expedita e arbitragem de interesses. A arbitragem expedita é um procedimento de arbitragem mais rápido, aquelas falam que usualmente agendada dentro de semanas, audiência é usualmente agendada dentro de semanas de ajuizamento da demanda, uma peça escrita, o árbitro deve preferir uma sentença em um curto espaço de tempo. Isso varia, assim, de regulamento para regulamento, igual a Camargo, aqui em BH, tem peça escrita, pode não ter audiência, mas varia um pouco, mas ela realmente é mais rápida do que a arbitragem tradicional. Aí, arbitragem de direito, seria a que a gente está mais acostumada, né? Que eu vou olhar para trás e falar quem tem direito e direito aqui. Mas em arbitragem de interesse, o árbitro vai determinar prospectivamente quem tem direito a quê em um futuro contrato. Aí dá o exemplo de baseball arbitration sobre futuros salários. Baseball arbitration é que a parte A fala X, a parte B fala Y. O árbitro vai escolher X ou Y, mas vai escolher uma das opções que as partes forneceram. Então, o árbitro vai fazer uma coisa prospectiva, né, para o futuro das partes. E elas falam que a arbitragem de direito é quase adjudicativa e a de interesses é quase legislativa. Agora, arbitragem trabalhista. Aqui, na verdade, elas falam de dois tipos de arbitragem trabalhista. Elas chamam uma de labor arbitration e outra, acho que é employee arbitration. Uma que seria com o sindicato e outra que seria com o empregado mesmo. Mas a primeira, que seria mais próxima do que elas falam com o sindicato, seria um árbitro que ele vai decidir, ele substitui as cortes estatais ou federais na interpretação, por exemplo, das normas de um acordo trabalhista coletivo. Vai ser uma arbitragem envolvendo o sindicato. E a outra, que seria employee arbitration, que seria do empregado contra o seu empregador. Aí elas até comentam que tem sido imposto nas últimas décadas a arbitragem trabalhista em contratos de adesão de negociação prévia. Isso no Brasil assim, não acontece. E, assim, tem arbitragem trabalhista depois da reforma da CLT, né? Mas tem alguns, assim, você não pode impor uma arbitragem ao empregado. Aí, então, eu não consegui achar uma tradução muito boa para essa, fact-finding. Vou procurar os fatos. Aí o árbitro ele vai ser o fact-finder, ele vai buscar os fatos, vai ouvir as evidências, os argumentos de cada uma das partes, sobre as controvérsias. Aí ele vai emitir uma sentença, que pode ser chamada de reporte, em que ele vai propor, por exemplo, uma linguagem contratual específica, se for uma arbitragem prospectiva, ou que cada uma tem que receber em um assunto controvertido, vai explicar o seu racional, como que ele chegou lá. Os representantes dos stakeholders, eles trabalhar conjuntamente, outro tipo de fact-finding, né? São os stakeholders que vão trabalhar conjuntamente para determinar uma série de fatos que eles encontraram que são relevantes para a disputa. E uma outra variedade desse fact-finding é que um neutro permite ao neutro que determine os fatos controversos de um caso para que as partes possam utilizar conjuntamente esses fatos para chegar a um acordo. Tem X fatos controversos, se as partes conseguirem chegar a acordo de 5 fatos controversos em 3, já é alguma coisa, né? Por exemplo. Aqui a gente tem os processos híbridos, tem alguns que a gente já mencionou. Esse N é o Early Neutral Evaluation, que seria avaliação neutra no início do conflito pelo terceiro. O mini-trial, o processo sumário do júri, a arbitragem não vinculante, são vários processos híbridos, que eles combinam aspectos centrais de processos de resolução de disputa que possuem terceiros, como mediação, arbitragem vinculante e processo estatal. Elas também mencionam a Mediarb, que é que as duas partes pactuam numa cláusula escalonada, que primeiro elas vão levar a disputa para mediação,
e não cheguem a um acordo na mediação depois de X período de tempo, a disputa vai ser submetida à arbitragem. E a VMED seria que as partes primeiro levam a disputa para arbitragem, os árbitros, eles proferem a sentença, eles guardam a sentença no envelope, aí depois as partes vão para mediação. Se tem acordo, a sentença é jogada fora, as partes nem ficam sabendo o resultado, mas se a mediação não é bem sucedida, aí sim aquela sentença fica valendo, as partes abrem a sentença e descobrem o resultado. E aqui a gente entra já numa outra esfera, que é o design de políticas. Eu acho que aqui são os que são mais desconhecidos para a gente, eu acho, que é uma área que a gente não está muito acostumado a lidar. Aí aqui, antes, elas trazem algumas considerações. Eu estou um pouco em linha com o que o professor comentou, que tem muita pressão por mais participação pública ou governança participativa no processo de elaboração de políticas. Aí esse movimento busca uma maior deliberação dos cidadãos, maior diálogo, uma tomada de decisão compartilhada no nível de políticas públicas, tanto local quanto estadual, nacional e até internacional. Aí, um desses métodos também, convening seria uma espécie de reunião, mas eu não achei um bom substituto para esse termo. Aí eu usei convening mesmo. Envolve negociações complexas, multiparte, envolvendo problemas de política pública, o desenvolvimento público-privado. E o Convener, ele meio que organiza esse processo, ele identifica os stakeholders, ajuda a identificar quais são os problemas, quem são os representantes apropriados para as negociações, qual a probabilidade de chegar a um acordo num tempo adequado. Essa abordagem do Convener é uma das abordagens que deveria ser muito explorada nesses processos coletivos que envolvem múltiplos interesses, exatamente para, na hora de tentar dimensionar, para além de pensar numa claim facility, como foi o caso da Fundação Renova e etc., que é uma abordagem, mas que a gente tem não que o exemplo da Renova possa inviabilizar a possibilidade de pensar em outras entidades com essa finalidade específica, essa claim facility específica, mas a ideia é exatamente você ter alguém, ou pelo menos um grupo, que vai tentar promover esse tipo de análise, levando em consideração todos esses participantes. Porque assim, é importante que tenha alguém para fazer isso, se for uma negociação, assim, envolver, como é o caso da Renova, né, da Samarco. São muitas pessoas envolvidas, tem que ter alguém que conhece, sabe organizar isso mesmo, quem que tem que estar presente, qual a melhor forma de desenvolver esse processo mesmo. A facilitação vai ser um terceiro facilitador, que ele vai presenciar reuniões com grupos de trabalho e orquestrar discussões para resolver os problemas. Ele vai ajudar as partes a identificar interesses comuns, ele faz brainstorming de possíveis ideias para uma resolução. E o facilitador ele costuma ser menos diretivo que um mediador facilitativo ou avaliativo. Ele apenas auxilia as partes a conduzir negociações em assuntos complexos. Construção de consenso seria um outro termo para mediação, facilitação com vários stakeholders. Usa técnicas de negociação baseadas em interesses, que a gente já comentou, para chegar a um consenso. Isso normalmente é utilizado, que elas mencionam, em conflitos ambientais. Negociação regulatória, RegNeg, que tem sido adotada por várias agências regulatórias dos Estados Unidos, que elas mencionam. E a ideia é, ao invés de você fazer uma resolução, por exemplo, colocar no seu site, pedir que quem tiver interesse mande comentários, aqui a agência convida que os stakeholders participem diretamente na elaboração das regulações.
porque o grupo de stakeholders, que, enfim, vai ser afetado diretamente por aquela resolução, ele vai falar, vai propor regulações que ele possa suportar, ele vai orientar quem está elaborando o que pode ser bom ou que pode ser muito prejudicial para o mercado e tudo mais. Aí aqui a gente entra um pouquinho em assuntos que a gente discutiu bastante, o ODR. Aqui elas mencionam que Online Dispute Resolution abrange uma grande gama de ferramentas e mecanismos que diferem de processos offline em eficiências de tipo, inclui aquelas mencionam vários elementos que os processos de ODR podem incluir gestão de fluxo do caso, negociação automatizada e assistida, processos estatais online, a tomada de decisão usando algoritmo, a inteligência artificial, chatbots legais. É muito do que a gente já discutiu nas aulas mesmo. Aí, algo que eu achei interessante que elas mencionam, que eu vi um estudo, que as partes, elas gostam de ter a ODR e elas preferem que um software que ele conduza o processo quando o controle da decisão permanece com as partes. Mas eles preferem intervenção humana quando o controle da decisão é transferido para o terceiro, um árbitro. Então, as partes ainda preferem que um humano tome a decisão no lugar delas. Eu achei isso interessante. E aqui algumas conclusões. Foram diversos métodos, né? E alguns que a gente não conhecia. É interessante pensar nessa grande gama de métodos que a gente pode utilizar. Mesmo tendo esses diversos que a gente mencionou aqui, que essa lista, elas funcionam que, por regra, não é exaustiva, que as pessoas vão continuar criando novos métodos de se comunicar e lidar com conflitos sempre, é quase infinito. Aí os próximos capítulos eles vão examinar como escolher entre esses processos, como organizá-los em sequência e ver como que eles funcionam em contexto, porque a gente pode utilizar vários desses métodos para montar um sistema de lidar com aquele conflito. Aí os princípios da DSD recomendam que os processos sejam oferecidos de uma forma coerente, integrada, e que eduque os usuários sobre opções e ofereça escolhas. Um pouco do que a gente já discutiu também. Então, gente, era isso. Obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigado a você, Marina. Então, ótimo. Alguém teria alguma consideração para a gente finalizar? Então, beleza.